Nas fazendas de café do Vale do Paraíba Fluminense, em 1862, o Brasil imperial atravessava um momento de profundas contradições. As pressões abolicionistas europeias chegavam pelos jornais do Rio de Janeiro, enquanto a economia do café dependia totalmente do trabalho escravo. Foi neste ano, numa madrugada fria de junho, que um acontecimento extraordinário abalaria os alicerces da Fazenda São Sebastião e exporia segredos que várias pessoas prefeririam manter enterrados para sempre. Esta é a história real de Rita das Dores, uma escrava de 42 anos que encontrou um bebê abandonado no pátio da senzala, e de como sua decisão naquela madrugada mudaria não apenas o destino de uma criança inocente, mas transformaria completamente as vidas de todos que habitavam aquela propriedade. Um mistério que desvendaria traições, revelaria amores proibidos e questionaria os valores mais profundos de uma sociedade construída sobre a injustiça. Se você se interessa por histórias reais que marcaram o Brasil imperial e que mostram a coragem daqueles que ousaram desafiar as estruturas de poder, este é o canal certo para você. Esta história vai provar que às vezes os atos mais simples de humanidade podem derrubar impérios inteiros. O ano de 1862 encontrava o Brasil imperial numa encruzilhada histórica. Dom Pedro II enfrentava pressões crescentes da Inglaterra pela abolição do tráfico de escravos, enquanto a elite cafeeira resistia ferozmente a qualquer mudança que ameaçasse seus lucros. No coração do Vale do Paraíba Fluminense, próximo à vila de Resende, a Fazenda São Sebastião representava tudo o que o Império tinha de mais produtivo e contraditório. Seus cafezais se estendiam por 200 hectares de terra fértil, produzindo anualmente milhares de arrobas do melhor café que seria exportado para a Europa e Estados Unidos. O proprietário da fazenda, Coronel Abílio Ferreira da Costa, de 56 anos, era uma figura imponente e respeitada em toda a região. Chegara ao Brasil ainda jovem, vindo de uma família portuguesa empobrecida, com apenas algumas moedas de ouro costuradas no forro do casaco e uma determinação inabalável de prosperar nas terras americanas. Durante 32 anos, Abílio construiu meticulosamente seu império cafeeiro. Começou como feitor em propriedades alheias, aprendeu todos os segredos do cultivo e beneficiamento do café, economizou cada vintém que conseguia guardar e, gradualmente, adquiriu suas primeiras glebas de terra. Seu casamento com Eulália Vasconcelos, filha de um comerciante próspero de Vassouras, trouxe-lhe não apenas afeto genuíno, mas também as conexões políticas e comerciais essenciais para sua ascensão social. Com o dote de Eulália e suas próprias economias, Abílio comprou a Fazenda São Sebastião em 1845, uma propriedade decadente que transformou em uma das mais produtivas da região. Recebeu o título de Coronel da Guarda Nacional em 1857, pelas mãos do próprio presidente da província, em reconhecimento aos seus serviços e à sua influência crescente. A fazenda era um verdadeiro reino autossuficiente. O casarão principal, construído em estilo neoclássico, elevava-se majestoso sobre uma colina suave, com sua fachada branca ornamentada por colunas imponentes e varandas amplas que ofereciam vista panorâmica dos cafezais ondulantes. No interior, móveis importados da França decoravam os salões. Uma biblioteca com cerca de 850 volumes ocupava um cômodo inteiro e um cravo inglês adornava a sala de música, onde Eulália costumava tocar nas noites de sarau. Abílio possuía 427 escravos em 1862, distribuídos entre o trabalho nos cafezais, as oficinas de carpintaria e ferraria, a casa de máquinas de beneficiamento, a enfermaria e os serviços domésticos da Casa Grande. Era conhecido como um senhor relativamente menos cruel que muitos de seus vizinhos. Permitia casamentos entre escravos, raramente separava famílias nas vendas, mantinha uma enfermaria com remédios básicos e não aplicava castigos físicos por caprichos pessoais, apenas quando julgava absolutamente necessário para manter a disciplina. Essa reputação lhe rendia certa tranquilidade em suas propriedades e inveja mal disfarçada de outros fazendeiros que enfrentavam fugas e revoltas constantes. 3 anos antes, em 1859, uma tragédia havia abalado profundamente Abílio.
Eulália falecera de febre amarela durante uma epidemia que varreu a região, levando consigo o sorriso gentil que iluminava o casarão e deixando o coronel num estado de melancolia permanente. O casal não havia tido filhos que sobrevivessem além dos primeiros meses de vida, uma dor que Eulália carregara silenciosamente durante todo o casamento. Após sua morte, Abílio transformou-se num homem ainda mais sisudo e dedicado exclusivamente ao trabalho, encontrando nos números da contabilidade e na expansão dos negócios um refúgio para sua solidão. A única luz em sua vida solitária era sua sobrinha Helena Amélia da Costa, filha de seu irmão mais novo que morrera num naufrágio quando voltava de uma viagem comercial a Portugal. Helena chegara à fazenda aos 11 anos, órfã e assustada, acompanhada apenas por uma ama que falecera 2 anos depois. Abílio a acolhera não por obrigação, mas por genuíno afeto pela menina que trazia nos olhos verdes a mesma vivacidade de sua mãe, a quem o coronel fora muito ligado na juventude. Em 1862, Helena tinha 19 anos e representava tudo o que uma jovem dama da alta sociedade deveria ser, ao menos na aparência. Educada por preceptoras contratadas especialmente para ela, falava fluentemente português e francês, tocava cravo com habilidade admirável, bordava primorosamente e conhecia as artes domésticas que fariam dela uma esposa exemplar. Sua beleza era notável, alta e esbelta, de cabelos castanhos ondulados que caíam até a cintura quando soltos, pele clara de quem raramente se expunha ao sol forte, e aqueles olhos verdes brilhantes que pareciam enxergar além das aparências. Mas, por trás da fachada de jovem dócil e refinada, Helena possuía um espírito inquieto e questionador que preocupava profundamente seu tio. Ela lia escondida os jornais abolicionistas que chegavam do Rio de Janeiro, interessava-se pelos debates sobre liberdade que fervilhavam nas cortes europeias e demonstrava uma compaixão pelos escravos que Abílio considerava inadequada e perigosa. Frequentemente a encontrava conversando longamente com as escravas domésticas, perguntando sobre suas vidas, suas famílias, seus sonhos, numa intimidade que desafiava todas as convenções sociais. Em março de 1862, Abílio havia acertado o casamento de Helena com Rodrigo Brandão de Almeida, um barão viúvo de Minas Gerais, proprietário de minas de ouro e fazendas de café, homem de 47 anos que oferecia estabilidade financeira e posição social inquestionável. Helena aceitara o acordo com resignação silenciosa, sabendo que não tinha escolha real naquela sociedade onde mulheres eram propriedade transferida de pais para maridos. O casamento estava marcado para dezembro daquele ano, e Helena via os meses passarem como uma contagem regressiva para o fim de qualquer possibilidade de felicidade genuína. Entre os 427 escravos da fazenda São Sebastião, poucos eram tão respeitados quanto Rita das Dores e seu marido Tomás Benedito. Rita, aos 42 anos, representava uma figura quase maternal para toda a comunidade escrava. Nascera na própria fazenda, em 1820, filha de Joana, uma escrava trazida da África ainda criança, e de pai desconhecido, embora os rumores sussurrassem que fora o antigo feitor português. Desde jovem, Rita demonstrou uma habilidade natural para cuidar dos doentes e das parturientes. Observando a parteira oficial da fazenda, uma escrava mais velha chamada Feliciana, aprendeu os segredos das ervas medicinais, as técnicas para auxiliar nos partos difíceis e os cuidados com recém-nascidos. Quando Feliciana morreu em 1848, Rita naturalmente assumiu seu papel, tornando-se a parteira não oficial da fazenda. Nas 2 décadas seguintes, trouxera ao mundo mais de 180 crianças, tanto filhos de escravos quanto, discretamente, alguns filhos bastardos de feitores e até de fazendeiros vizinhos que preferiam sua discrição absoluta aos médicos indiscretos da vila. Rita era uma mulher de estatura média, forte devido ao trabalho constante, com mãos calejadas, mas surpreendentemente delicadas quando cuidava de um bebê ou tratava de um ferimento. Seus olhos escuros e profundos pareciam capazes de enxergar além do que as pessoas diziam, penetrando nas verdades que tentavam esconder. Usava sempre um lenço colorido amarrado na cabeça, uma tradição que mantinha desde menina,
e carregava consigo um pequeno saquinho de pano com ervas e raízes para emergências. Era casada há 26 anos com Tomás Benedito, um homem de 34 anos que servira como capataz da fazenda, posição de grande responsabilidade para um escravo. Tomás nascera em outra propriedade, mas fora comprado pelo coronel Abílio em 1835, quando tinha apenas 7 anos, junto com sua mãe que falecera poucos anos depois. Crescera na fazenda São Sebastião, aprendeu todos os ofícios necessários e distinguiu-se pela inteligência aguçada e capacidade de liderança. Abílio reconhecera essas qualidades e o promovera a capataz aos 24 anos, uma decisão que se provara acertada pelos anos de serviço leal e eficiente. Juntos, Rita e Tomás tiveram 4 filhos que sobreviveram à infância, todos trabalhando na fazenda em diferentes funções. A mais nova, Antônia, de 16 anos, trabalhava como escrava doméstica na casa grande, auxiliando no serviço de limpeza e na cozinha. Era uma jovem observadora e silenciosa, com o hábito de perceber coisas que outros deixavam passar despercebidas. Rita dividia seu tempo entre o trabalho doméstico na casa grande, onde auxiliava na preparação de refeições e cuidava das roupas finas da família, e seus serviços de parteira e curandeira, que a chamavam a qualquer hora do dia ou da noite. Seu conhecimento das plantas medicinais era tão respeitado que até o próprio coronel, ocasionalmente, pedia seus chás para dores de cabeça e insônia. Mas o que tornava Rita verdadeiramente única era sua sabedoria silenciosa e sua capacidade de guardar segredos. Durante 27 anos trabalhando na casa grande, presenciara e ouvira coisas que poderiam destruir reputações e desestabilizar famílias. Assistira partos de filhos bastardos, tratara doenças vergonhosas, escutara confissões sussurradas em momentos de delírio febril. E jamais, em todas aquelas décadas, revelara um único segredo. Essa reputação de descrição absoluta fizera dela a confidente involuntária de dezenas de pessoas que sabiam que seus segredos estariam seguros com Rita das Dores. A madrugada de 17 de junho de 1862 chegou particularmente fria para um inverno fluminense. Rita acordara antes do amanhecer, como sempre fazia, preparando-se para mais um dia de trabalho. Tomás ainda dormia pesadamente em seu canto da pequena cabana que dividiam com mais 2 famílias na senzala. Ela acendeu uma lamparina, pegou seu chale de lã surrado e saiu para buscar água no poço antes que as outras mulheres acordassem e formassem fila. O céu ainda estava completamente escuro, salpicado de estrelas que brilhavam com intensidade incomum naquela noite limpa. A lua minguante oferecia pouca luz, e Rita caminhava com cuidado pelo pátio de terra batida entre as cabanas, guiando-se pela memória de décadas percorrendo aquele mesmo caminho. Foi então que ouviu um choro fraco, quase um gemido, vindo de algum lugar próximo ao pátio central. Rita parou imediatamente, todos os seus instintos de parteira alerta. Conhecia bem aquele som. Era o choro de um recém-nascido, provavelmente com poucas horas de vida. Mas por que haveria um bebê chorando sozinho no pátio antes do amanhecer? Seguiu o som com o coração acelerado, aproximando-se de um canto escuro entre 2 cabanas. Ali, depositado sobre um cobertor velho, estava um bebê minúsculo, enrolado em panos brancos de boa qualidade. Rita ajoelhou-se rapidamente, erguendo a lamparina para examinar a criança. Era uma menina, recém-nascida mesmo, o cordão umbilical ainda amarrado com um cordão grosso, mas mal cortado. A pele era surpreendentemente clara, quase branca, os cabelos finos e lisos, os olhos fechados enquanto chorava fracamente de frio e fome. Rita pegou a bebê imediatamente, aninhando-a contra seu peito para aquecê-la. Olhou em volta, procurando qualquer sinal de quem poderia ter deixado a criança ali. Nada. O pátio estava vazio e silencioso. Apenas o choro da bebê quebrando a quietude da madrugada. Seu coração disparou com uma compreensão terrível. Um bebê de pele branca, abandonado no pátio da senzala, enrolado em panos finos que claramente não pertenciam a nenhuma escrava. Isso só podia significar uma coisa: alguém da casa grande havia dado à luz secretamente e abandonado a criança ali, esperando que ela morresse de frio ou que algum escravo a encontrasse e assumisse a responsabilidade. Rita olhou para a bebê em seus braços.
agora quieta contra o calor de seu corpo, e soube naquele momento que sua decisão mudaria tudo. Poderia deixá-la ali, fingir que não vira nada, e pela manhã a criança seria encontrada morta, apenas mais uma tragédia sem explicação. Ou poderia fazer o que seu coração mandava, proteger aquela vida inocente e enfrentar todas as consequências que viriam. Sem hesitar mais, Rita envolveu a bebê firmemente em seu xale e voltou rapidamente para sua cabana. Tomás acordou com um movimento e sentou-se assustado. Rita, o que aconteceu? Quem é esse bebê? Rita olhou para o marido com olhos que já haviam tomado uma decisão irrevogável. Encontrei essa menina abandonada no pátio. Alguém quis que ela morresse, mas não vou permitir isso. Vamos cuidar dela. Tomás olhou para a bebê, depois para sua esposa e compreendeu imediatamente a magnitude do que Rita estava propondo. Uma criança claramente branca em seus braços, numa fazenda onde segredos assim poderiam destruir vidas. Rita, ele disse baixo, você sabe o que isso significa? Quem quer que seja a mãe dessa criança não vai querer que isso venha à tona. Estamos nos metendo em algo perigoso. Eu sei, Rita respondeu com voz firme, mas não posso deixar uma inocente morrer para proteger o segredo de outra pessoa. Esta criança precisa de mim, e eu vou protegê-la, aconteça o que acontecer. A decisão estava tomada. Mas Rita ainda não sabia que nas próximas horas, aquela escolha desencadearia uma sequência de eventos que revelaria traições antigas, amores proibidos e segredos que várias pessoas na fazenda São Sebastião haviam jurado levar para o túmulo. A verdade sobre quem era a mãe daquela criança e por que fora abandonada mudaria para sempre não apenas o destino da bebê, mas de todos que viviam naquela propriedade. As primeiras horas após a descoberta da bebê foram de tensão extrema na pequena cabana de Rita e Tomás. A criança chorava de fome e Rita precisava agir rapidamente. Sabia que entre as escravas havia 2 mulheres que haviam dado à luz recentemente e ainda estavam amamentando. Acordou discretamente Joana, uma jovem de 22 anos que dera à luz um menino 3 semanas antes, e explicou a situação em sussurros urgentes. Joana, preciso que você amamente esta bebê. Foi abandonada e vai morrer se não receber leite agora. Joana olhou para a criança de pele clara nos braços de Rita e compreendeu imediatamente as implicações. Mas mesmo assim, seu coração de mãe não permitiu que recusasse. Claro, dona Rita. Traga ela aqui. Enquanto a bebê finalmente se alimentava, Rita examinou-a cuidadosamente à luz da lamparina. O cordão umbilical havia sido cortado há poucas horas, talvez 6 ou 7 no máximo. Quem quer que tenha feito o parto conhecia o básico, mas não era uma parteira experiente. O corte estava irregular e o nó mal feito. Os panos que envolviam a criança eram de linho fino. Definitivamente não pertenciam a nenhuma escrava. Rita reconheceu o tecido. Era do mesmo tipo usado nos lençóis da Casa Grande. Quando o sol finalmente nasceu sobre a fazenda São Sebastião, Rita tomou uma decisão corajosa. Precisava levar a bebê até o coronel Abílio e contar o que havia encontrado. Esconder a criança seria impossível numa comunidade tão fechada, onde todos conheciam todos. E, além disso, sua consciência não permitiria manter um segredo que claramente envolvia alguém da Casa Grande em desespero. Lavou a bebê cuidadosamente, envolveu-a num pano limpo e com o coração pesado, dirigiu-se ao casarão principal. O coronel Abílio já estava acordado, tomando seu café matinal no pequeno escritório onde costumava começar o dia, revisando os livros de contabilidade da fazenda. Quando Rita apareceu na porta carregando um embrulho de panos, ele ergueu os olhos irritado com a interrupção. Rita, o que significa isso? Você sabe que não deve me incomodar durante... Ele parou no meio da frase quando Rita abriu os panos, revelando a bebê. Senhor coronel, Rita disse com voz firme, mas respeitosa, encontrei esta criança abandonada no pátio da senzala antes do amanhecer. Estava sozinha, morrendo de frio. Alguém a deixou lá esperando que morresse. O rosto de Abílio passou por várias expressões em poucos segundos. Surpresa, confusão e depois uma compreensão perturbadora. Ele se levantou lentamente, aproximou-se e olhou para a bebê. A pele clara, os traços delicados, os panos finos. Sua mandíbula se contraiu. De onde veio essa criança? Perguntou com voz controlada.
Mas Rita percebeu a tensão subjacente. Foi o que vim perguntar ao senhor, Rita respondeu, mantendo o olhar firme. Esta bebê nasceu há poucas horas, em algum lugar desta fazenda. Alguém fez o parto secretamente e a abandonou para morrer. Abílio ficou em silêncio por longos momentos, sua mente claramente trabalhando febrilmente. Finalmente, disse: Deixe a criança comigo. Vou investigar este assunto. Volte para seus afazeres e não comente isso com ninguém. Entendeu? Com ninguém. Rita hesitou. Senhor, a criança precisa de cuidados constantes. Precisa ser amamentada a cada poucas horas. Posso cuidar dela enquanto o senhor investiga? Abílio olhou para a bebê novamente, depois para Rita, e algo em seu rosto se suavizou ligeiramente. Está bem. Cuide da criança, mas mantenha absoluto silêncio sobre isso até eu resolver a situação. E Rita, sua voz ficou mais dura. Se descobrir quem fez isso, venha me contar imediatamente. Sim, senhor, Rita concordou, embora já soubesse que não revelaria nada que pudesse colocar outra mulher em perigo. Nos dias seguintes, Rita cuidou da bebê como se fosse sua própria filha, revezando com Joana para garantir que a criança fosse alimentada regularmente. Deu-lhe o nome provisório de Clara, pela clareza de sua pele, e a menina começou a ganhar peso e força. Mas, enquanto cuidava da bebê, Rita também observava atentamente tudo o que acontecia na casa grande, procurando sinais de quem poderia ser a mãe. Sua atenção logo se voltou para Helena Amélia. A jovem senhora parecia estranhamente interessada na bebê, encontrando desculpas para visitar as dependências onde Rita trabalhava e fazer perguntas sobre a criança encontrada. Seus olhos se enchiam de lágrimas quando olhava para Clara, e ela pedia constantemente para segurá-la, embalando-a com uma ternura que parecia excessiva para alguém que teoricamente não tinha ligação com a criança. Rita, com sua experiência de décadas observando mulheres, notou outros sinais reveladores. Helena estava mais pálida que o normal, com olheiras profundas como se não dormisse há noites. Suas mãos tremiam ligeiramente quando segurava a bebê. E havia algo mais. Rita percebeu que Helena evitava cuidadosamente ser vista sem suas múltiplas anáguas e vestidos volumosos, e quando pensava estar sozinha, às vezes colocava a mão sobre o ventre com uma expressão de dor. No quinto dia após a descoberta da bebê, Rita teve certeza. Helena Amélia era a mãe de Clara. Mas não disse nada a ninguém, nem mesmo a Tomás. Sabia que revelar isso significaria a destruição completa de Helena, seu exílio da família, a anulação de seu casamento arranjado e possivelmente consequências ainda piores. Em vez disso, Rita esperou, observou e silenciosamente se preparou para o que viria. A confirmação chegou numa tarde de junho, quando Rita encontrou Helena sozinha na capela da fazenda, ajoelhada diante do altar com lágrimas escorrendo pelo rosto. A jovem não percebeu a presença de Rita, até que a escrava falou suavemente. Sim, a Helena. A criança está bem. É uma menina forte e saudável. Helena se virou assustada, o rosto vermelho de tanto chorar. Rita, eu apenas estava rezando por todas as crianças da fazenda. Rita se aproximou devagar, com a expressão gentil de quem não julga. Sei que estava, minha senhora, e suas orações estão sendo ouvidas. A bebê cresce mais forte a cada dia. Helena a encarou por longos momentos, e então algo se quebrou dentro dela. Você sabe, não sabe? Sussurrou. Sabe que eu sou a mãe dela. Rita assentiu calmamente. Sei, sim, senhora. Uma mãe sempre reconhece outra mãe, e vi como a senhora olha para essa criança. Helena desabou em soluços, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não queria abandoná-la, Rita. Juro por Deus que não queria. Mas não tinha escolha. Se meu tio descobrisse, se alguém soubesse, eu estaria arruinada. Meu casamento seria cancelado, minha reputação destruída. Eu seria expulsa de casa sem nada. E a criança, meu Deus, a criança seria marcada para sempre como bastarda. Rita sentou-se ao lado de Helena, permitindo que a jovem chorasse sobre seu ombro, como faria uma mãe consolando uma filha. Quando os soluços finalmente diminuíram, perguntou gentilmente. Quem é o pai? Sim, a Helena. Helena hesitou, depois sussurrou tão baixo que Rita mal conseguiu ouvir. É o doutor Custódio Almeida.
Aconteceu há 10 meses, quando ele veio examinar meu tio, que estava com febre. Eu estava sozinha na biblioteca. Ele entrou e me forçou. Eu tentei resistir, mas ele era muito mais forte. Disse que se eu contasse a alguém, negaria tudo e faria parecer que eu o seduzi. Rita sentiu uma onda de raiva contra o médico respeitável que abusara de uma jovem sob seu cuidado, mas manteve a voz calma. E o senhor, seu tio, nunca percebeu a gravidez? Helena balançou a cabeça. Usei espartilhos cada vez mais apertados, vestidos com muitas camadas. Fingi estar doente e fiquei no quarto durante semanas. A gravidez não ficou muito visível porque sempre fui magra e tive sorte que ninguém reparou. Quando senti as dores do parto começando, 3 noites atrás, fingi estar dormindo e me tranquei no quarto. Mordi um lenço para não gritar. Cortei o cordão com uma tesoura que havia escondido. A bebê nasceu. E eu a olhei e não conseguia deixá-la morrer ali no meu quarto. Então esperei até a madrugada, quando todos dormiam, e a levei até o pátio da senzala. Pensei que alguém a encontraria e cuidaria dela, mas ao mesmo tempo desejei que ela morresse rápido, sem sofrimento, porque não via outra saída. Helena enterrou o rosto nas mãos novamente. Sou uma mãe terrível. Que tipo de mulher abandona a própria filha para morrer? Rita segurou firmemente as mãos de Helena. Uma mulher desesperada, pressionada por uma sociedade cruel que não lhe dá escolhas reais. Não se julgue tão duramente, sim, a Helena. Fez o que pensou ser necessário para sobreviver. Helena olhou para Rita com olhos cheios de esperança e desespero. Ela está realmente bem. A bebê está crescendo. É saudável. Está sim, Rita assegurou. Estou cuidando dela como se fosse minha própria filha. Joana está amamentando ela. E a menina tem bom apetite. Dei-lhe o nome de Clara. Como posso agradecê-la, Rita? Helena sussurrou. Você salvou minha filha e guardou meu segredo. Não precisa me agradecer, minha senhora. Só peço que, quando puder, visite a menina. Uma criança precisa sentir o amor de sua mãe, mesmo que seja em segredo. Nos dias seguintes, um acordo tácito se estabeleceu. Helena visitava discretamente as dependências onde Clara ficava, segurando-a, cantando baixinho para ela, chorando silenciosamente enquanto a embalava. Rita protegia esses momentos, garantindo que ninguém interrompesse ou suspeitasse da verdadeira natureza daquela ligação. Mas o segredo não poderia ser mantido para sempre numa comunidade tão fechada. Antônia, a filha de Rita, começou a notar as visitas frequentes de Helena e os olhares carregados de emoção. Dona Perpétua Vilela, a vizinha fofoqueira, ouviu rumores de que uma bebê branca havia aparecido misteriosamente na fazenda e começou a fazer perguntas indiscretas durante suas visitas. E o coronel Abílio, embora não tivesse descoberto a verdade completa, estava cada vez mais desconfiado e determinado a resolver o mistério. A tensão chegou ao limite numa tarde de julho, quando o Dr. Custódio Almeida veio à fazenda para uma consulta de rotina com o coronel. Helena, ao vê-lo, empalideceu completamente e trancou-se em seu quarto, tremendo de medo e raiva. O médico, por sua vez, ouviu os rumores sobre a bebê encontrada e perguntou casualmente sobre o assunto durante o jantar. Ouvi dizer que encontraram uma criança abandonada aqui na fazenda, comentou com falsa despreocupação. Caso muito estranho. Alguma pista sobre a origem da criança? O coronel Abílio respondeu secamente. Ainda estou investigando, mas descobrirei a verdade. Pode ter certeza. E quando descobrir, haverá consequências severas para quem quer que esteja envolvido. Rita, servindo o jantar, viu o rosto do Dr. Custódio ficar ligeiramente mais pálido e soube naquele momento que ele suspeitava ou sabia que a criança poderia ser sua. A rede de segredos estava se fechando e em breve tudo viria à tona de forma explosiva. Foi Antônia quem finalmente precipitou a revelação. A jovem de 16 anos, com seu hábito de observar tudo silenciosamente, havia juntado as peças do quebra-cabeça. As visitas de Helena, sua palidez após a chegada do médico, os sussurros entre sua mãe e a jovem senhora na capela. Numa manhã de agosto, incapaz de guardar mais o segredo, Antônia confrontou a mãe. Mãe, sei que sim, a Helena é a mãe de Clara, e sei também quem é o pai. Rita sentiu o coração afundar. Antônia, isso não é assunto para você. E como pode saber quem é o pai?
Ouvi a senhora conversando com Sim, a Helena na capela. Antônia admitiu. A porta estava entreaberta e eu estava passando. Ouvi quando ela disse que o doutor Custódio a forçou. Rita fechou os olhos, sabendo que a situação havia se tornado ainda mais perigosa. Antônia, você não pode contar isso a ninguém. A vida de Sim, a Helena está em suas mãos. Mas mãe, Antônia protestou. O doutor Custódio é um homem terrível que abusou dela. E sim, a Helena está sofrendo tanto. Não há nada que possamos fazer. Rita segurou os ombros da filha firmemente. Às vezes, minha filha, fazer algo é mais perigoso que não fazer nada. Nossa posição aqui é muito frágil. Se acusarmos um homem branco e respeitado como o doutor Custódio, quem vai acreditar em nós? Seremos nós que sofreremos as consequências. Mas a justiça, mãe, e a verdade. Rita sorriu tristemente. Justiça e verdade são luxos que pessoas como nós raramente podem pagar, minha filha. Tudo o que podemos fazer é proteger Clara e dar a Helena o conforto de saber que sua filha está bem cuidada. Mas o destino tinha outros planos. Naquela mesma tarde, Dona Perpétua Vilela chegou à fazenda com notícias alarmantes que havia ouvido na vila. Alguém estava espalhando rumores de que a bebê encontrada na fazenda São Sebastião era, na verdade, filha de Helena Amélia, fruto de uma relação escandalosa. O noivado com o Barão de Minas estava em risco de ser cancelado, e a reputação da família Ferreira da Costa pendia por um fio. O coronel Abílio, enfurecido e humilhado pelas fofocas, convocou Helena imediatamente para seu escritório. Era chegada a hora da verdade, e ninguém poderia prever as consequências devastadoras que estavam prestes a se desencadear. Esta história está tocando seu coração? Então deixe seu comentário contando qual parte mais te emocionou até agora. E se você quer descobrir o que aconteceu quando toda a verdade veio à tona, se inscreva no canal Os Segredos Esquecidos e ative o sininho, porque o final desta história real vai te surpreender de uma forma que você jamais imaginaria. Vamos descobrir juntos como Rita, Helena e a pequena Clara enfrentaram as consequências desta revelação explosiva. A confrontação no escritório do coronel Abílio aconteceu numa tarde sufocante de agosto. Helena entrou na sala com as pernas trêmulas, sabendo que sua vida estava prestes a mudar irreversivelmente. Seu tio estava de pé atrás da grande mesa de jacarandá, o rosto vermelho de fúria contida, os punhos cerrados sobre a madeira polida. Ao seu lado estava Dona Perpétua, com aquela expressão de falsa preocupação que mal escondia sua satisfação por estar no centro de um escândalo tão suculento. Helena, Abílio começou com voz perigosamente controlada. Vou lhe fazer uma pergunta e exijo a verdade. Você é a mãe daquela criança que foi encontrada abandonada no pátio da senzala? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Helena olhou para o tio que a criara, o homem que substituíra seu pai falecido, e viu nos olhos dele não apenas raiva, mas também uma dor profunda pela traição que suspeitava. Ela poderia mentir, negar tudo, mas estava cansada de mentiras e segredos que a estavam consumindo por dentro. Sim, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Sou eu a mãe de Clara. A reação de Abílio foi explosiva. Ele bateu com os punhos na mesa com tanta força que os tinteiros saltaram. Como você ousa? Gritou, o rosto agora completamente vermelho. Como ousa desonrar esta família, minha falecida esposa que a criou como filha, à memória de seus pais? Que tipo de depravação levou você a se rebaixar desta forma? Helena sentiu as lágrimas correrem pelo rosto, mas manteve a cabeça erguida. Não foi escolha minha, tio. Fui forçada. Abílio parou, sua expressão mudando de fúria para a confusão. Forçada? Do que está falando? Quem a forçou? Helena respirou fundo, sabendo que ao pronunciar o próximo nome estava selando não apenas seu destino, mas também deflagrando uma guerra entre famílias poderosas. Foi o doutor Custódio Almeida. Há 10 meses, quando veio examinar o senhor. Ele me encontrou sozinha na biblioteca e me violentou. Ameaçou destruir minha reputação se eu contasse a alguém. Dona Perpétua soltou um grito teatral de choque, mas Abílio permaneceu imóvel, processando aquela revelação devastadora. O doutor Custódio era um dos homens mais respeitados da região, amigo pessoal de Abílio há mais de 20 anos, médico de confiança de dezenas de famílias importantes.
Acusar tal homem de um crime tão hediondo era algo que poderia destruir não apenas a reputação do médico, mas também a credibilidade de quem fizesse a acusação. Você tem provas? Abílio perguntou, sua voz agora mais baixa, mas ainda carregada de tensão. Provas de que não foi consentimento mútuo, mas violência? Helena balançou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente. Não tenho provas, tio. Aconteceu quando estávamos sozinhos. Ele usou sua força e sua posição para me silenciar. Eu tinha 18 anos e estava aterrorizada. Abílio afundou na cadeira, de repente parecendo muito mais velho que seus 56 anos. Durante longos minutos ninguém falou. Finalmente ele disse: "Isso muda tudo. Se você foi mesmo forçada, então não é apenas sua honra que está em jogo, mas a honra de toda a nossa família que foi violada. Mas precisamos ter cuidado. Acusar Custódio sem provas pode nos colocar numa posição ainda pior." Dona Perpétua interveio com sua voz estridente. "Coronel Abílio, independente de como a criança foi concebida, o fato é que agora toda a região está falando. O noivado com o Barão de Minas certamente será cancelado. A reputação de Helena está arruinada. O senhor precisa tomar medidas drásticas para conter os danos." Abílio olhou para a vizinha com irritação mal disfarçada. "Dona Perpétua, agradeço sua preocupação, mas isso é um assunto de família. Por favor, retire-se." Depois que a mulher saiu, visivelmente desapontada por perder o desenrolar do drama, Abílio voltou sua atenção para Helena. "Onde está a criança agora?" "Com Rita das Dores," Helena respondeu. "Ela tem cuidado de Clara desde que a encontrou. É uma bebê linda e saudável, tio. Inocente de todos os pecados dos adultos." Abílio fechou os olhos, massageando as têmporas. "Preciso pensar sobre isso. Vá para seu quarto e não saia de lá até eu decidir o que fazer." Helena se retirou, mas antes de sair, disse baixinho: "Tio Abílio, seja o que for que o senhor decida sobre mim, por favor, garanta que Clara terá uma vida digna. Ela não pediu para nascer nestas circunstâncias." Nos dias seguintes, a fazenda São Sebastião viveu sob uma tensão insuportável. Abílio convocou Rita para uma conversa privada, onde a escrava contou tudo o que sabia sobre o nascimento de Clara e os cuidados que vinha prestando. O coronel ficou impressionado com a compaixão e discrição de Rita, e algo em seu coração endurecido pela tragédia começou a se suavizar. "Rita," ele disse após ouvi-la atentamente, "você salvou a vida de minha sobrinha neta. Poderia ter deixado a criança morrer ou ter espalhado o escândalo por toda a fazenda, mas escolheu proteger tanto a bebê quanto Helena." "Por quê?" Rita respondeu com simplicidade. "Porque é o certo a fazer, senhor. Aquela bebê não tinha culpa de nada. E sim, a Helena estava desesperada. Não podia deixar duas vidas serem destruídas quando estava em meu poder ajudar." Abílio ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse algo que surpreendeu Rita completamente. "A partir de hoje, você está alforriada. Você e toda a sua família. Tomás, seus filhos, todos livres. E quero que você continue cuidando de Clara como se fosse sua filha, mas agora como uma mulher livre, não como escrava." Rita ficou atônita, incapaz de processar imediatamente o que estava ouvindo. "Senhor, o senhor está dizendo que? Estou libertando você e sua família," Abílio repetiu. "E mais, vou lhe dar uma pequena propriedade nas terras ao norte da fazenda, com uma casa onde você possa viver com dignidade. Em troca, peço apenas que continue protegendo o segredo de Helena e cuidando de Clara." Rita caiu de joelhos, as lágrimas correndo livremente. "Senhor, não sei como agradecer. Depois de 42 anos como escrava, não consigo acreditar que sou livre." "Levante-se, Rita," Abílio disse gentilmente. "Pessoas que agem com a nobreza que você demonstrou merecem ser livres." Deveria ter percebido isso há muito tempo, mas a história ainda não havia chegado ao seu clímax. O coronel Abílio, após muito deliberar, decidiu confrontar o Dr. Custódio Almeida diretamente. Convocou o médico para uma reunião urgente na fazenda, sem revelar o motivo. Quando Custódio chegou, encontrou Abílio no escritório, acompanhado de 2 de seus capatazes mais confiáveis e do padre Mateus Rodrigues, vigário local. "Custódio," Abílio começou sem rodeios. "Minha sobrinha me contou que você a violentou há 10 meses, resultando no nascimento de uma criança que ela foi forçada a abandonar por desespero. O que tem a dizer sobre isso?"
O rosto do médico passou do vermelho ao branco em segundos. Abílio, que acusação absurda é essa? Helena é uma jovem confusa que provavelmente se envolveu com algum escravo e agora está tentando colocar a culpa em mim para salvar sua reputação. Abílio se levantou, sua voz carregada de fúria contida. Você acha que não conheço minha própria sobrinha? Ela me contou detalhes que só alguém que esteve presente poderia saber, e vi o terror em seus olhos quando pronunciou seu nome. Custódio tentou manter a compostura, mas o padre Mateus interveio. Doutor, estou aqui não apenas como testemunha, mas como servo de Deus. Perante ele, você jura que é inocente desta acusação? O médico hesitou e naquela hesitação todos na sala viram a confirmação da culpa. Finalmente ele murmurou. Foi um momento de fraqueza. Ela era tão bonita, e eu pensei que ela queria. Não foi violência, foi um mal-entendido. Abílio deu um passo à frente, o rosto transfigurado pela raiva. Você violentou uma jovem de 18 anos sob minha proteção e tem a audácia de chamar isso de mal-entendido? Custódio, você é um covarde e um criminoso. A partir de hoje, está banido desta fazenda e farei questão de que toda a região saiba do tipo de homem que você realmente é. Mas Abílio, minha reputação, minha prática médica, Custódio começou a implorar. Deveria ter pensado nisso antes de destruir a vida de minha sobrinha. Abílio cortou. E quanto à criança, você vai fornecer uma quantia mensal para sua criação até que complete 18 anos. Considere isso o preço mínimo por seu crime. O médico saiu da fazenda destruído, sabendo que sua vida confortável havia chegado ao fim. As notícias se espalharam rapidamente pela região, e embora alguns defendessem Custódio inicialmente, a maioria das famílias optou por manter distância de um homem acusado de tal crime. Com o tempo, ele foi forçado a deixar a região completamente, indo buscar refúgio em outra província onde ninguém conhecia sua história. Para Helena, a resolução foi mais complexa. O noivado com o Barão de Minas foi obviamente cancelado, e ela enfrentou meses de isolamento social enquanto o escândalo era digerido pela sociedade local. Mas algo inesperado aconteceu. Rita, agora uma mulher livre, ofereceu a Helena a possibilidade de visitar Clara diariamente na pequena propriedade que recebera do coronel. Lá, longe dos olhares julgadores da sociedade, Helena pode finalmente exercer sua maternidade, amamentando a filha, embalando-a, cantando para ela, criando a ligação que o medo e a vergonha haviam inicialmente impedido. Com o passar dos meses, algo dentro de Helena se transformou. A jovem frágil e assustada deu lugar a uma mulher mais forte, determinada a ser uma presença na vida de sua filha, mesmo que as circunstâncias não permitissem que isso fosse público. Ela começou a ensinar Rita e suas filhas a ler e escrever, compartilhando seu conhecimento de francês e música. Uma amizade genuína e profunda se desenvolveu entre a antiga Sinhá e a ex-escrava, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado pela pequena Clara. O coronel Abílio, por sua vez, passou por sua própria transformação. Ver a coragem de Rita e o sofrimento de Helena o fez questionar as bases da sociedade que ajudara a construir. Começou a alforriar mais escravos, oferecendo-lhes pequenas propriedades nas terras da fazenda, onde podiam trabalhar como homens livres. Não foi uma conversão abolicionista completa, mas foi um começo, uma rachadura no edifício de certezas que sustentara sua vida. Em 1865, 3 anos após os eventos, Helena casou-se com o padre Mateus Rodrigues, que havia deixado a batina após uma crise de fé e consciência. O escândalo inicial desse casamento foi menor que se esperava, pois Helena já estava marcada socialmente, e Mateus era visto como um homem de princípios que escolhera o amor sobre a igreja. Eles construíram uma vida simples mas feliz, numa propriedade vizinha que Abílio lhes deu como presente de casamento. Clara cresceu sendo criada oficialmente por Rita, mas com a presença constante de Helena em sua vida. A menina sabia que tinha 2 mães, a mãe do coração que a salvara da morte e cuidara dela, e a mãe de sangue que a visitava todos os dias, com amor desesperado e redentor. Aos 7 anos, em 1869, Clara já sabia ler e escrever em português e francês, tocava piano e ajudava Rita no cuidado das outras crianças, da pequena comunidade de ex-escravos que se formara nas terras do coronel.
Quando a abolição finalmente chegou em 1888, Clara tinha 26 anos e era uma jovem educada e respeitada, trabalhando como professora para as crianças negras da região. Casou-se com Francisco, filho mais velho de Rita e Tomás, e juntos tiveram 5 filhos que cresceram conhecendo a história extraordinária de sua origem. Rita das Dores viveu até 1897, aos 77 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos, todos livres, educados e prósperos. Em seu leito de morte, Helena segurou sua mão e sussurrou: "Você não apenas salvou minha filha, Rita. Você salvou minha alma. Me ensinou que a verdadeira nobreza não está no sangue ou na posição social, mas na coragem de fazer o que é certo quando tudo está contra você." Rita sorriu fracamente. "Sim, a Helena, apenas fiz o que meu coração mandou. E ao final, descobri que seguir o coração é o único caminho que não traz arrependimentos." O coronel Abílio faleceu em 1880, tendo libertado todos os seus escravos 5 anos antes da lei do ventre livre. Em seu testamento, deixou a maior parte de suas terras divididas entre as famílias que haviam sido escravas em sua propriedade, um ato de reparação que poucos fazendeiros da época ousaram fazer. A Fazenda São Sebastião foi gradualmente transformada numa comunidade de pequenos proprietários negros, uma raridade no Brasil pós-abolição. A história de Rita e da bebê que encontrara no pátio tornou-se lenda na região, passada de geração em geração como exemplo de como um único ato de coragem e compaixão pode mudar não apenas vidas individuais, mas toda uma comunidade. Clara viveu até 1931, aos 69 anos, tempo suficiente para ver seus netos frequentarem universidades e se tornarem médicos, advogados e professores, algo impensável para descendentes de escravos apenas uma geração antes. Esta foi a história real de Rita das Dores, a escrava que escolheu salvar uma vida inocente e, ao fazê-lo, desencadeou uma transformação que mudou para sempre a Fazenda São Sebastião. Um mistério que revelou que, mesmo nos tempos mais sombrios da escravidão, a compaixão e a coragem podiam triunfar sobre a crueldade e o preconceito, que a humanidade de uma mulher podia derrubar as barreiras impostas por séculos de injustiça. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário contando de onde você está nos assistindo e o que mais te marcou nesta jornada. Você gostou de conhecer a história de Rita, Helena e Clara? O que você aprendeu com a coragem dessas mulheres extraordinárias? Se inscreva no canal Os Segredos Esquecidos para mais histórias reais do Brasil que nunca foram contadas nos livros de história, histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. E lembre-se, em qualquer época, em qualquer lugar, um único ato de bondade pode mudar o mundo. A história de Rita nos ensina que coragem verdadeira não está em nunca ter medo, mas em fazer o que é certo mesmo quando tudo está contra você. Que o exemplo dessas mulheres inspire você a também fazer a diferença onde estiver.